Oi, oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma análise sobre Escritores da Liberdade. Se você quer ver, vem comigo. Então, gente, o filme Escritores da Liberdade retrata a vida de uma professora recém-formada, chamada Professora Gruel, onde ela passa a dar aula numa escola de periferia dos Estados Unidos. Nessa escola, a gente pode perceber grandes índices de violência, de agressividade e de divisão social. Ou seja, existem vários grupos diferentes e esses grupos têm rivalidade um com o outro, constantemente tem brigas e conflitos na escola. E a professora Groela fica numa sala onde é bem perceptível isso, tanto que no primeiro dia mesmo que ela vai lecionar nessa sala, tem um conflito entre os alunos e ela fica pensando como mudar isso e como que é a relação dos alunos nesse âmbito da escola. Bom, a gente pode perceber que os alunos têm grande desinteresse pelo ensino, pela educação, principalmente por serem desmotivados, não tem um incentivo da própria escola mesmo. A gente pode perceber isso quando a professora Groel vai pedir livros para a sua supervisora e a supervisora diz que tem livros próprios para os alunos e que eles não vão emprestar os livros originais, no caso. Assim, a professora percebe que tem um grande desinteresse e falta de incentivo da escola nos alunos e que isso é um dos motivos para que eles fiquem tão desmotivados. Bom, a gente pode citar alguns tópicos dentro do filme, no decorrer do filme. Bom, dentro do âmbito sociológico, nós podemos perceber a questão das classes sociais. Bom, as classes sociais consistem em um grande agrupamento de pessoas que compartilham recursos econômicos em comum. Podemos perceber que os alunos da professora Groel, em sua maioria, não só os alunos dela, como grande parte da escola, são alunos da região periférica e que são de baixa renda. Dentro desse âmbito, também do âmbito sociológico, nós podemos perceber a presença do status. Assim como citado pelo sociólogo Weber, o status consiste nas diferenças sociais entre grupos, na honra ou prestígio social que recebem das pessoas. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa muito rica, eu vou ter uma diferença de tratamento das pessoas pelo meu status social do que se eu fosse uma pessoa de baixa renda. Bom, o Weber também cita que pessoas que compartilham o mesmo status formam uma comunidade onde existe um sentido de identidade compartilhada. Se for olhar por esse lado, a gente pode perceber isso pela presença das gangues, que tem grande índice de violência também, mas que essas gangues são pessoas que pertencem ao mesmo grupo étnico ou que têm o mesmo pensamento, a mesma ideologia. E em relação a essa questão de identidade compartilhada, a gente pode perceber na aluna Eva que ela defende até uma parte do filme um dos integrantes da sua gangue, porque ela presencia um assassinato e ela viu que era uma pessoa da gangue dela, mas ela não o denunciou. E isso a gente pode perceber, essa questão de identidade. Principalmente também porque o pai da Eva desde sempre falava com ela para ela defender o grupo dela e que isso era uma coisa que ela levava muito em consideração. Bom, a gente pode relacionar também que grande parte dos alunos da professora Grau participavam de uma gangue e que pelo fato de eles compartilhar, tipo assim, deles terem essa questão de participarem de gangues, eles compartilhavam situações de vida em comum. Principalmente, a gente pode perceber isso principalmente numa das aulas que a professora Grola faz uma dinâmica, ela coloca uma linha vermelha no meio da sala e pede para ir até essa linha vermelha as pessoas que passaram por determinadas situações. E a gente pode perceber que a maioria da sala já passou por essas situações. Bom, dentro do âmbito da educação, a gente pode perceber que a educação é a base para que o indivíduo tenha e consiga exercer a cidadania e exercer ao trabalho futuramente. E tem uma desmotivação muito grande de educação nesses alunos. A escola não incentiva, e isso é um dos motivos e uma das questões que a professora Kroll tem mais dificuldade
de incentivar os alunos à educação, mas com o tempo isso vai mudando, essa resistência vai cedendo quando ela demonstra um interesse sobre eles. Bom, a gente pode perceber também que a professora Groela tirou grandes recursos do próprio bolso e não foi da educação em si ou da escola, e que ela tinha realmente o interesse em ensinar os alunos e a mostrar para eles que eles eram capazes, coisas que nem eles mesmos acreditavam. Bom, dentro do âmbito do direito, se a gente fosse considerar é, a lei aqui do Brasil, na Constituição Federativa Brasileira, fala que, lá no artigo 205, que a educação é direito de todos e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Relacionando isso, eu vou dar ênfase à parte que fala será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E antes da professora Gruel incentivar o estudo e a educação, a escola era totalmente indiferente em relação aos alunos que eram considerados rebeldes e que tinham, pelo fato do desinteresse, tinham notas baixas e consideravam os alunos como realmente como rebeldes que não estavam nem aí para a vida, mas a escola também ela não visava e não olhava essa questão do por trás, do porquê que os alunos são assim, igual a professora Gruel ela fez. Bom, de uma maneira geral, mais voltado também para a minha opinião do filme, eu recomendarei esse filme para todas as pessoas perceberem como que é a questão de desigualdade de classe, como que a sociedade, até hoje, ela ainda tem esse preconceito de achar que todas as pessoas são de zona periférica ou que não têm um status social muito elevado, não merecem o mínimo de educação, o que, assim, é uma coisa terrível, né? Porque as pessoas elas precisam de educação, elas precisam de ser incentivadas e a gente percebe até mesmo a mudança no pensamento dos alunos quando a professora Aurora começa a investir neles. Então, assim, eu recomendaria esse filme. Dá para ligar ele com o âmbito de direito, o âmbito da sociologia. Eu até falei do Weber. E se encaixa bastante nessa questão de status social e essa questão da classe social. E, assim, a gente pode perceber a mudança no decorrer do filme, a mudança no pensamento dos alunos, a mudança de que eles antes pensavam que a violência era tudo, hoje eles pensam e têm um carinho a mais com a educação, mas isso só aconteceu graças ao incentivo. Então, cabe à sociedade, cabe às pessoas da população a incentivarem o estudo, não somente para as pessoas mais ricas ou para as pessoas que têm um status social mais elevado, mas sim para todos. Então, gente, é isso. Essa foi a minha análise sobre o filme e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever.